10 dicas para estimulação cognitiva em idosos. Essa aula eu vou explicar sobre formas de estimular o cérebro de um paciente idoso para estimular o cérebro de um paciente também já com uma demência estabelecida. São algumas dicas, né? São alguns pontos de partida, não é só isso. Vocês podem encontrar em alguns livros um conteúdo um pouco mais extenso sobre isso, né? Sobre esse tema. Profissionais não médicos que vão te auxiliar também nessa estimulação cognitiva, como por exemplo psicólogos, como por exemplo terapeutas ocupacionais, ou pessoas da área de saúde que estejam habilitados a fazer reabilitação cognitiva. Isso aqui é vamos dizer assim, um ponto de início para você. E unindo aquele fato que eu já disse, que a demência não é o fim, que existem muitas coisas que podem ser feitas. Então, à medida que você estimula um idoso sem uma demência, ou um idoso que já tem uma demência estabelecida, você vai fortalecer o cérebro e isso refletir de forma muito positiva na cognição. Claro, dependendo do estágio em que ele se apresente. Mas sempre existem formas de estimular a cognição, a memória, a comunicação, capacidade de execução das tarefas, estimular a autonomia dessas pessoas. Uma das dicas são os jogos de memória. Utilizar de quebra-cabeças, jogos de tabuleiro, jogos de memória. Isso é algo que pode auxiliar. Mas tornar isso algo leve, tranquilo, não pesado, né? Porque à medida que você põe isso como obrigação, você coloca esses jogos, né, como uma coisa imposta, pode ter o efeito contrário, né? Um efeito adverso, aumentar a agitação, a agressividade. Entender se faz sentido, né? É interessante tentar, né? Você vai tentar e ver como que vai ser a recepção. Se você entende que o seu familiar ele está gostando daquilo, ele está gostando dos quebra-cabeças, então vamos lá, aproveita. Ele está gostando de jogar xadrez, jogar dama, gamão, outros jogos de tabuleiro, então aproveita. Ele está gostando de jogos de memória, aproveita. Aí vai aumentando os níveis de dificuldade até um ponto que você vê que chegou no limite que não vale a pena ir além, porque às vezes vai causar uma irritabilidade, um nervosismo. Mas tentar, vale a pena tentar. Leitura. A leitura é uma das formas mais poderosas que se tem de estimular o cérebro. Quando nós estamos lendo, a gente está sinalizando para o nosso cérebro que a gente quer reter coisas, informações. Então o cérebro começa a ficar todo agitado, assim, né? Os neurônios todos em festa. A leitura, ela estimula a neuroplasticidade, que é a capacidade que os neurônios têm de fazer novas conexões. E pode ser leitura de livros, jornais, revistas. E de preferência, você vai buscando oferecer aquela leitura que faça mais sentido para o seu familiar. Se ele gosta de navios, oferecer talvez livros, álbuns, né, que falem sobre navios. Ele gosta sobre história da Grécia Antiga, que ele é um historiador, ele foi um historiador quando mais jovem. Então ofereça esse tipo de literatura. E testa, né? E vai testando. É uma forma daquele paciente estar passando tempo. É melhor do que, por exemplo, ele estar na frente de uma televisão vendo o mesmo programa várias vezes. Eu já vi isso, né? Eu já presenciei, na verdade. O idoso estava lá assistindo um vídeo no YouTube e só voltava no mesmo vídeo, quer dizer, ficava vendo aquilo em looping. Então, a leitura é uma forma também de passar tempo, além de estimular a cognição. Meu pai e minha mãe nunca gostaram de ler. Vale fazer uma tentativa. Se realmente não fosse bem sucedida, abandona. Mas vale a pena tentar. O jornal, claro que hoje em dia, às vezes o jornal impresso cada vez é mais difícil, né? Mas o jornal é uma forma de manter-se atualizado,
é uma forma de estar orientado em relação ao tempo, ao espaço, né? Afinal de contas, no jornal está falando lá uma data, está falando um mês, está falando um ano, de onde que aquele jornal é, notícias do mundo. Então, o jornal é uma estratégia muito interessante e vale a pena tentar, e vale a pena ser feita essa tentativa. E de preferência, mais uma vez, assuntos que façam sentido, né? Assuntos que tenham algum significado. Minha mãe gosta muito sobre religião, então livros sobre a religião dela. Música é outra forma muito interessante de estímulo cognitivo, porque as músicas em muito elas vão trazer aquelas boas memórias e vão talvez reeditar algumas emoções, né? Estimular algumas emoções. Quando se canta uma música do Roberto Carlos, dá um exemplo, isso pode fazer com que sua esposa lembre de um momento em que ela esteve junto com você. Isso a deixa mais feliz. Isso vai te deixar feliz também. Cantigas antigas, né? Modas de viola. Então, tudo isso pode ter um reflexo positivo. Mas saber também escolher o que você vai oferecer, né? Essas músicas modernas hoje em dia eu desaconselho. Mas tem músicas instrumentais que não tem uma letra, que também pode trazer uma tranquilidade e ser uma forma de estímulo. Essas cantigas de roda, né? Então você vai testando, você vai entendendo se faz ou não faz um sentido. Eu vejo muitos familiares, situações em que seus entes estão mais agitados, colocam uma música mais baixa, mais leve, mais tranquila. Isso traz uma tranquilidade, uma leveza no ambiente. Além de ser uma forma de estimular o cérebro, uma forma de reabilitar o cérebro. Exercícios físicos também é muito importante. A atividade física, mesmo com o paciente já com um diagnóstico de demência, ela é fundamental. E o profissional de educação física, ele pode estar fazendo um protocolo, montando um treino, né, individualizado para estimulá-lo fisicamente. Caminhadas, yoga, natação, dança, tudo isso são formas de estimular o cérebro. Quando você está dançando, você está estimulando o corpo estimula o cérebro fica mandando mensagens para os membros. Você está dançando, você está escutando a música, você está, se for uma dança em conjunto, né, você está com a pessoa ali do seu lado, então você tem um contato físico. A natação, aquelas pessoas que já praticaram o esporte, pode ser auxiliar. Yoga é um exercício muito interessante para o equilíbrio, entendendo que o equilíbrio, uma vez que o seu familiar ele tem um bom equilíbrio, ele tem menos risco de queda. Além de estimular o cérebro, o exercício físico, ele vai prevenir a sarcopenia, vai prevenir a fraqueza muscular. Prevenindo a fraqueza muscular, diminui o risco de queda. Existem alguns estudos falando que exercício físico, exercício de musculação é uma forma de redução de risco de demência. E é uma forma de desacelerar a evolução de uma demência. Atividades manuais como tricô, pintura, outros tipos de artesanato, cerâmica. De preferência, você também buscar coisas que já foram feitas lá no passado. Seu pai já tinha o hábito de pintar, seu esposo tinha o hábito de pintar. Tente estimular isso nesse momento. Pintura em tela, pintura em caderno. Existem alguns livros de colorir também que são úteis. Se sua mãe fazia tricô, crochê, tenta fazer com que ela retorne esse hábito. Artesanato, né? Você está lá trabalhando com as mãos, né? Mexer com a cerâmica. Você está ali trabalhando com atenção, planejamento, criatividade. Recordar o passado também é uma importante forma de estimular o cérebro. Então, quando você está recordando, você está lá acessando aqueles arquivos, seu sistema nervoso
central, né? Especificamente o encéfalo, lembranças da infância, lembranças da juventude, da vida adulta, momentos em família. Se for analisar, são coisas simples, né? Que podem ser feitas mesmo no dia a dia e que são totalmente passíveis de serem colocadas em prática. É fundamental a alimentação saudável, alimentação rica em frutas, legumes, vegetais, alimentos integrais, peixe, evitar alimentos ultraprocessados. Isso torna seu cérebro mais saudável, mais forte, tanto para o idoso saudável quanto para o idoso que já tem uma demência. Não é porque tem um diagnóstico de um Alzheimer que você vai descuidar da alimentação. Não é por esse motivo que você vai dar qualquer tipo de alimento ou vai ficar só dando salgadinho, dando alimentos com muito açúcar, biscoitos, pão. Tem um componente nutricional muito ruim. Então você tem que estar atento com isso. Buscar ajuda, né? Uma nutricionista pode estar fazendo aí um plano alimentar semanal, quinzenal, mensal. Estimular as atividades de vida diária. Então, estimular a autonomia, estimular que ela entre naquele processo de preparação de uma refeição, da organização da casa. Você não vai dar uma tarefa muito complexa, né? Você vai ter o bom senso, saber até que ponto pode ir, mas isso é importante. Isso também é um jeito de estimular o cérebro. Permitir que ele tenha um autocuidado, né? Que ele cuide da sua aparência, né? Que ele escolha as roupas, no processo do banho, o máximo de etapas possíveis também ele ter acesso a elas. E até um ponto, às vezes, até permitir um certo gerenciamento financeiro, né? Claro, você não vai até ter uma dificuldade real de entendimento do quanto vale, mas às vezes você poder dar uma quantidade mínima de dinheiro para ele poder dar para um neto, isso vai trazer um bem-estar emocional e isso faz também com que o cérebro fique estimulado, né? Eu, quando era criança, né, minha avó chegava lá com um dinheirinho amassadinho assim, entregava para mim, era delicioso aquele. E geralmente era um dinheirinho miudinho, né? Mas era um momento tão gostoso, né? E tanto que eu tô até lembrando dele agora. Jogos de palavra, né? Sejam palavras cruzadas, caça-palavras, jogos de soletrar, aqueles jogos de tabuleiro com letra para formar palavras. Tenta. Você pode se surpreender. Eu tenho certeza que minha mãe não vai gostar. Eu tenho certeza que minha esposa vai odiar isso. Mas tenta. O que você tem a perder? Você pode surpreender. Olha, tá conseguindo fazer uma palavra cruzada fácil ali. Tá conseguindo fazer palavras, né, de uma forma mais simplificada, as palavras com 2 sílabas. Mas está conseguindo. Isso é uma forma de estimular. A socialização é importantíssima, né? E o isolamento ele tem que ser evitado em vários sentidos, porque o isolamento faz com que você não receba os estímulos todos que estão ao seu redor. Então, se você está isolado, você não recebe estímulos. O seu cérebro não recebe aqueles estímulos. E o isolamento é ruim para o paciente e acaba que o cuidador fica junto com ele nesse isolamento. Então, é ruim nessas duas partes. Então, quando você está socializando, você está comunicando, você está recebendo estímulo, você está se sentindo feliz, né, com um senso de pertencimento, um propósito. Existem, né, em alguns bairros, grupos de algumas igrejas, grupos de idosos, ou as prefeituras oferecem alguns locais onde você reúne idosos com doenças ou não, né, degenerativas. E é importante tentar esse tipo de artifício. É importante fazer essa tentativa. Tudo isso unindo, né, exercício físico, alimentação, jogos de tabuleiro. Eu não falei, cuidado com o sono também é um ponto importante. Afinal de contas, se você dorme bem, você também está estimulando seu cérebro. Então, unindo
todos esses pontos, né, unindo todas essas dicas, isso pode fazer um resultado melhor lá na frente. Mas de forma nenhuma eu estou falando isso para substituir um acompanhamento profissional, porque realmente existem profissionais da área de saúde, né, que podem estar permitindo esses estímulos, né, essas reabilitações cognitivas. E é importante você ter também, se possível, acesso a eles. Acesso a um TO, acesso a um psicólogo, acesso a um educador físico, a um nutricionista. E é individualizado. O que funciona para um não quer dizer que vai funcionar para o outro. É necessário adaptações, né? Às vezes você precisa adaptar de acordo com a necessidade daquele paciente. Tem que também estar dentro desse processo. E o monitoramento também é importante. É importante você saber, né, o médico, o profissional, seja um geriatra, ou neurologista, ou psiquiatra, entender o que essas estratégias podem estar refletindo para aquele paciente.